Na hora de copiar os seus pavimentos para os níveis superiores, você faz desse jeito? Pois então pode parar, porque eu vou te ensinar nesse vídeo uma forma muito melhor e muito mais correta de copiar pavimentos entre níveis no Revit. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu quero te ensinar a criar, a copiar e colar elementos entre níveis dentro do Revit, certo? Esse é um comando muito interessante e muitas vezes desconhecido pela maioria das pessoas que utilizam o Revit, porque como as pessoas começam a utilizar o Revit e trazem muitos vícios do CAD, então é muito comum as pessoas selecionarem os elementos e depois sair copiando, utilizando o comando de copiar entre os níveis, né? Só que essa é uma forma que pode trazer vários problemas e em alguns casos, com alguns elementos, ela pode não funcionar, ela pode não dar certo. Ok? Então, por conta disso, hoje eu vou te ensinar a forma correta, a forma que é recomendada pelo Autodesk no uso do Revit para você copiar elementos entre níveis no programa, certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais dessas dúvidas populares do Revit, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas essas novidades. Nós já temos muitos vídeos publicados aqui falando sobre essas dicas, essas boas práticas dentro do Revit e com certeza se você se inscrever e ativar o sininho você vai continuar recebendo as notificações para acompanhar os próximos lançamentos aqui do canal. Você fortalece a nossa rede e ao mesmo tempo aprende junto com a gente, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, cá estamos de volta ao Revit. Esse arquivo é um arquivo gerado em um curso completo que está sendo disponibilizado 100% gratuito, 100% free, aqui no nosso canal. Você pode acessar ele aqui ó, no link que eu estou deixando na nossa playlist, aqui em cima do vídeo. E é um curso que a gente começa do zero absoluto e a gente modela toda essa casa ainda com folha de impressão, tabela de quantitativos. Então, mesmo que você já saiba usar alguma coisa do Revit, eu recomendo que você dê uma olhadinha porque pode ter alguns assuntos que você desconheça e com certeza você vai aprender bastante, certo? Então, fica a dica de antemão. E falando agora sobre o assunto do nosso vídeo, eu quero te mostrar como é que você faz para copiar elementos entre níveis, certo? Claro que esse projeto aqui ele foi feito para ser uma casa térrea, então ele não tem múltiplos pavimentos, eu vou ter que fazer algumas pequenas adaptações para poder mostrar para você como é que a gente executa isso. Mas é interessante essas adaptações porque ao mesmo tempo eu também vou te mostrar algumas boas práticas no que diz respeito à criação de pavimentos dentro do Revit, certo? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou primeiro ocultar essas vegetações, porque eu não vou querer copiar elas para cima, né? Não faz sentido. Do mesmo jeito, essas vegetações que a gente tem aqui nas jardineiras, eu também vou ocultar elas. Estou utilizando o comando de HH, que é o atalho para ocultar temporariamente o elemento na vista, certo? Então, estão ocultados. Eu vou deletar os meus telhados, porque a gente vai subir, né? Então não vai ter telhados aí. Vou deletar também as minhas caixas d'água. Esse telhado daqui também eu vou deletar, certo? E com isso eu tenho aqui agora as minhas paredes alinhadas certinhas com o meu nível 2 e vou só fazer aqui um alinhamento nos meus pilares, ó. Selecionar aqui esses pilares, são os pilares da varanda, peguei todos eles e vou colocar o deslocamento superior na cota 0, que aí eu vou nivelar o topo deles com o meu nível 2, certo? Então agora eu tenho meus pilares, minhas paredes, tudo rente com o meu nível 2. E eu tenho esse pavimento inteiro existindo do nível 1 até o nível 2, certo? O que eu vou fazer agora é pegar todo ele e vou copiar para os pavimentos superiores. Eu já tinha de antemão criado aqui outros níveis só para a gente poder exemplificar esse conteúdo dentro dessa aula, certo? Então eu tenho aqui mais 9 níveis acima do meu... 8 níveis acima do meu nível 2 para poder justamente fazer essa replicação. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou selecionar aqui todos os elementos que estão dentro desse do que seria, né, o meu pavimento, e antes de copiar eles, eu vou fazer uma ação que é agrupar todos esses elementos. Aí por que eu vou agrupar? Primeiro, eu vou agrupar porque vai ficar mais fácil
para mim selecionar esse pavimento, nesse bloco. Se caso depois eu precise mover ou editar alguma coisa, vai ficar mais fácil para selecionar o bloco como um todo, certo? Então até para garantir que a cópia ela vai sair certinha, é melhor você criar o grupo. Mas mais importante do que isso, o segundo ponto mais importante de você criar um grupo é que, como os pavimentos são iguais, né? Normalmente você tem um pavimento tipo e todos são iguais, a edição que você fizer em um, você tem que fazer para todos. Então se você não agrupar, e vamos supor que depois você queira deletar um elemento ou modificar alguma coisa, você vai ter que sair modificando em todos, entendeu? E quando a gente cria um grupo, a gente edita um e todos os outros são atualizados ao mesmo tempo. Então, por isso fica aí a grande dica, a grande chave de sempre que você for criar pavimentos, você criar também os seus grupos, para garantir que a edição futura, né, e os ajustes futuros sejam feitos de forma muito mais rápida. Então aqui eu vou colocar, sei lá, pavimento, né? Posso botar esse nome no meu grupo. E aí eu tenho aqui agora a minha unidade. E aí eu posso selecionar essa unidade e vou vir aqui na guia modificar e clicar nesse botão de copiar. Perceba que ele é diferente do comando copiar. Esse comando copiar que fica aqui na caixa modificar, o atalho dele é CO. E ele normalmente é utilizado mais na planta baixa, ou em vistas de cortes, assim, quando você vai fazer cópias de elementos individuais. Agora, quando você vai copiar entre níveis, você vem aqui na parte de área de transferência e você clica nesse copiar, que o atalho é Ctrl C, certo? E aí você vem aqui em colar, expande essa setinha para baixo e marca a opção alinhado com níveis selecionados. Quando você marca essa opção, o Revit vai abrir uma janela para você indicar quais são os níveis que você vai colar o elemento que foi copiado, no caso, o meu pavimento, certo? Então eu vou selecionar aqui todos esses níveis. Se você quiser selecionar todos assim, você pode fazer aqui, clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse. Você pode clicar no primeiro, pressionar o Shift no teclado e depois clicar no último, e ele vai fazer a seleção. Você pode usar o Ctrl também, se você quiser selecionar assim, níveis espaçados, certo? Com o Ctrl você consegue adicionar ou tirar da sua seleção, perfeito? Então eu vou selecionar aqui todos esses níveis acima do meu primeiro nível e vou dar OK. E aí ele vai pegar esse meu grupo e vai replicar ao longo de todos os níveis que eu criei acima do meu nível 2. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado. Bom, e aqui estamos agora, né, com a nossa torre, né, montada. Aqui, claro que não vai ficar perfeito, porque eu estou pegando o modelo de uma casa para criar um prédio, então obviamente vão ter ressalvas, mas perceba aqui, até para exemplificar o poder do grupo, né, eu poderia chegar aqui, eu percebo que essa abertura da minha jardineira ela não faz sentido, né, então eu vou entrar aqui no grupo, vou clicar aqui no meu piso, vou editar o limite e vou fechar essa região daqui. Vou deletar essas linhas, ou seja, eu estou sumindo com essas minhas aberturas. Aqui também a mesma coisa, vou deletar, vou dar um visto, e aí com isso eu eliminei, ele vai, deseja que as paredes, não anexe não. E aí agora eu eliminei a minha abertura, a partir do momento que eu concluí agora o meu grupo, essa modificação que eu fiz nesse piso será aplicado a todos os pavimentos. Ou seja, reforçando o que eu falei sobre a importância de você criar grupos quando você for trabalhar com essa questão de pavimento, certo? Então, essa é uma orientação que eu dou para os meus alunos. Para quem não sabe, inclusive, eu tenho um curso pago de Revit, que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Se depois você quiser dar uma olhada, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dá acesso ao link aqui na descrição. E eu sempre indico para os meus alunos que criem grupos, porque facilita muito a atualização do projeto, facilita muito o trabalho ao longo da concepção do seu projeto e principalmente quando for copiar ao longo de níveis, utilizar o comando de alinhado com os níveis selecionados. Por incrível que pareça, tem muita gente que desconhece esse comando e utiliza o comando de copiar ou às vezes utiliza até o comando de matriz para sair copiando entre níveis e muitas vezes a pessoa acaba cometendo erros, porque se você não for muito preciso nesse posicionamento, o seu pavimento ele pode ficar um pouco abaixo do nível ou ele pode ficar um pouco deslocado e quando vê o seu prédio tá igual a Torre de Pisa. Então, enfim, né? São detalhes que a gente tem que tomar cuidado para garantir a precisão
E esse é o comando que a Autodesk criou dentro do Revit para poder executar esse tipo de ação, certo? Então, se você gostou dessa dica, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fortalece a gente. Nós estamos com a meta de atingir 1000 inscritos até o final desse ano agora de 2022, viu? Então, por favor, dá essa força pra gente. E se você gostou, deixe seu comentário, me diz como é que você tem feito, como é que você fazia, o que é que você acha dessa opção, você conhecia, não conhecia? Vamos trocar uma ideia, eu juro que eu vou te responder. E muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.